E em entrevista ao programa Direto ao Ponto, o ex-ministro da Defesa do governo Dilma, Aldo Rebelo, falou sobre a demarcação de terras indígenas. Rebelo ainda criticou o governo do presidente Lula. Confira os detalhes agora com o Paulo Edson Fiore. O ex-ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, defendeu a definição do chamado marco temporal das terras indígenas. Para Rebelo, a falta de uma lei clara sobre o tema cria insegurança jurídica, abrindo caminho para que qualquer área seja reivindicada. A partir de um voto do Supremo, esse debate foi aberto. Há pressões internacionais, como sempre há, como houve no caso da Raposa Serra do Sol, quando eu era ministro, que disse lá ao presidente da República que estava sendo cometido um erro. Escrevi artigos no jornal Estado de São Paulo dizendo que o Supremo cometia um erro grave, mas isso tudo foi adotado. E hoje, você acha que é por acaso que existe essa área e essa ofensiva de demarcação de unidades de conservação e terras indígenas em cima de áreas onde há riqueza mineral no próprio estado de Roraima? As demarcações acontecem em cima das terras mais ricas em minérios. No Pará acontece a mesma coisa, porque essas ONGs que estão na Amazônia com muito dinheiro. O marco temporal avançou na Câmara em uma derrota do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contrário ao texto. Ex-presidente da Casa, Aldo Rebelo, disse que Lula precisa entender que não tem o mesmo prestígio do passado. Eu acho que o governo não compreende que governa um país diferente de 2003. O mundo é diferente de 2003. O Congresso é diferente de 2003, o presidente não tem o prestígio que tinha em 2003, não tem a força que tinha em 2003, e ele precisava encontrar uma agenda compatível com esse país, com esse mundo e com esse Congresso. E acho que ele não tem essa compreensão, e acho que a assessoria, ou seja, os ministros que o assessoram, não dizem a verdade para ele. A coordenação política do governo, isso tem prazo de validade. Eu fui coordenador político de governo, mas ele tem um prazo ali de 1 ano, 2 anos, né? Nós temos 5 meses e a coordenação política do governo já está fracassada. Aldo Rebelo assinalou que as escolhas feitas por Lula e pelos ministros da articulação política não darão ao Planalto a maioria necessária para a aprovação de pautas prioritárias no Congresso. Muito bem, Cristiano Vilela, o Aldo é muito experiente, evidentemente, foi presidente da Câmara, foi ministro, então ele fala dessas pautas aí que são muito caras à chamada esquerda, né? E a coincidência também das áreas que querem ser, portanto, marcadas aí como terras indígenas, Vilela. Olha, o Aldo Rebelo, ele é uma figura extremamente importante, extremamente emblemática na história política recente do país, porque é uma pessoa que tem posições muito claras e, inclusive, já criou alguns dissabores, já teve alguns desentendimentos no próprio campo da esquerda, justamente pela coerência das suas ideias. Nós podemos discordar ou concordar em diversas situações, mas nós temos que ter claro que é uma pessoa realmente que tem posições claras e que dialoga com os diversos setores da economia, da política, do setor público. Você vê que com relação a isso ele traz um aspecto muito importante, que é o de que não se deve permanecer nesse discurso vitimista com relação aos povos indígenas, com relação à questão ambiental e se deixar de lado algo que é fundamental, que é o desenvolvimento econômico do país, especialmente de setores do país, de regiões do país que sofrem com graves problemas econômicos. Então, enquanto o país não se desenvolve, não avança, não distribui riqueza e fica apenas recebendo dinheiro de fora para cuidar dos povos indígenas ou da questão ambiental ou de outros grupos que têm a sua relevância, mas que não podem ter preponderância, o país não avança com isso e, com isso, perde espaço no cenário internacional.
E Vilela, ele não é bolsonarista, está criticando essa presença de ONGs, que isso está muito presente, evidentemente, nos discursos aí de aliados do ex-presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, ele também concorda com toda essa questão e esse olho que nós temos aqui, o mundo em relação ao Brasil, e também, evidentemente, isso desgasta as próprias relações comerciais brasileiras, que é algo também que hoje muito acontece nesse sentido. Agora, e o raio-x que ele fez do presidente Lula, né, Vilela? Foi bem crítico também a Lula 2023. Olha, hoje em dia é importante a gente não cair nesse fla-flu, desse calor da disputa, só posso defender Bolsonaro ou só posso defender Lula. A gente tem que analisar, fazer as análises e criticar as falhas que eventualmente sejam praticadas no âmbito da direita e no âmbito da esquerda. E Aldo Rebelo, nesse ponto, ele foi bastante cirúrgico em analisar que o presidente Lula não é mais aquele de 20 anos atrás, o contexto político não é mais aquele, o contexto de mundo, de forças produtivas, de relações sociais não é mais o mesmo, o parlamento não é mais o mesmo. Então, não adianta o presidente tentar, na marra, fazer as mesmas práticas daquele momento. Hoje é necessário uma visão mais moderna de mundo, uma visão que entenda a realidade política do parlamento, a realidade da sociedade brasileira e que com isso apresente novas propostas e não fique naquele nós contra eles que caracteriza e caracterizou as gestões do presidente Lula.